Pessoal, meu nome é Celso Torres e seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Eu vou falar hoje um pouquinho também da parte de chapa metálica, então eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode criar uma peça como esta aqui, usando os recursos de simetria. A gente vai conhecer também a ferramenta de Tab, a ferramenta de Break Corner, a ferramenta de Jog e assim por diante. Tá? Então, para começar, eu tenho uma peça aqui. Tá? Então, eu vou pegar minha peça aqui. Ela já é metade dela, então eu tenho, na verdade, eu tenho um quarto da peça modelada aqui. Então, se eu clicar em planificar, vocês vão ver que a peça ela planifica normal. E a parte legal é que a gente pode usar simetria no SolidWorks, tá? Então, esse é o principal foco dessa peça aqui. Então, para começar, a gente vai espelhar essa peça aqui. Tá? Então, eu vou lá em recursos, tá? Vou pegar a ferramenta de espelhar, vou selecionar essa face e ao invés de usar a opção de recursos a espelhar, eu vou usar a opção de corpos a espelhar. Ou seja, eu vou pegar o corpo inteiro, né, toda a minha peça, que é um corpo sólido só, e vou espelhar ela. Vou confirmar e para ver que eu já tenho uma peça já do outro lado. E se a gente voltar lá na parte de chapa metálica, se eu clicar no planificar, a minha peça ela já está planificada. Tudo bem? Bom, olha só. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar essa face aqui e eu vou criar um esboço novo. Tudo bem? Então eu vou pegar uma ferramenta de retângulo, um retângulo de canto. Tá? Vou colocar algumas dimensões. Ó, clico no botão direito, vou arrastar e vou colocar uma dimensão aqui. Perdão, não é daqui. O exemplo que eu tenho, na verdade, ele é desta linha até essa linha aqui. E o valor aqui é de 45. A altura, eu vou dizer então que a altura aqui é 50 milímetros. Bom, o que eu vou fazer agora? Olha só, quando a gente cria o recurso de chapa metálica, a gente cria o flange base, que é o principal recurso. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui também, mas pode ver que ele é flange base barra aba, né, o nome. Então se a gente clicar, o que o SolidWorks ele vai fazer? Ele já vai entender qual que é a direção do material, ele vai entender também qual que é a espessura que eu tenho, tá? E vai me dar a opção de mesclar o resultado aqui também. Tá? Então a parte legal quando é um esboço fechado, tá? Se eu já estiver modelando a minha peça, quiser adicionar algo novo, tá? Só qualquer desenho, eu só clico no próprio recurso de flange base. Bom, eu vou confirmar então. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um alívio, tá? Vou criar então um alívio na minha peça, usando a própria ferramenta aqui de corte extrudado. Tá? Então nessa face aqui, eu vou pegar essa ferramenta aqui de ranhura reta e vou desenhar aqui embaixo. Então vou fazer da seguinte forma. Esse ponto aqui, essa linha, ela é colinear com aquela linha ali. E eu vou colocar então algumas dimensões. A largura então é 4. E a altura eu vou pegar daqui. Se eu apertar a tecla Shift e manter ela pressionada, eu consigo pegar até lá em cima a dimensão. Tá? Porque se eu não fizer isso, por padrão SolidWorks ele vai pegar daqui até o centro. E eu vou colocar aqui a 6. Bom, quando então eu sair do corte extrudado, quando eu sair do esboço, ele já vai vir então para o corte extrudado. Eu vou dizer que eu quero vincular a espessura. E eu vou então confirmar. Tá? Bom, perfeito. Olha só. Então eu já criei um alívio nesse lado da peça aqui. Uma coisa que a gente pode fazer, você já deve ter usado a ferramenta de chanfro, é usar a ferramenta de canto, para quebrar canto. Então eu tenho aqui, ó, cantos, tá? Eu quero quebrar canto. Se eu clicar, por exemplo, na face, o SolidWorks ele vai procurar todos os cantos que tem, tá?
tá? Olha só, nesse canto aqui, nesse canto, este e esse aqui também, e vai colocar um chanfro ou um raio que eu pré-defini. Só que eu não quero que ele faça o chanfro aqui. Então, ao invés de selecionar na face, eu vou selecionar as arestas que eu quero fazer, então, tá? E vou dizer que esse chanfro é de 7 milímetros. Tudo bem? Olha só. Então, é a mesma, na verdade, esse comando que tem aqui, ele é o mesmo comando que a gente tem aqui para fazer o chanfro. Ele vai dar o mesmo resultado, só que ele está aqui em chapa metálica, então, para fazer isso dali. Bom, o nosso próximo passo vai ser o seguinte: a gente vai criar uma dobra na verdade em desvio, tá? E uma dobra em desvio é algo bem legal, bem interessante que a gente pode fazer. Por exemplo, eu preciso só desenhar um esboço, tá? Eu gosto muito da parte de chapa metálica porque a gente não precisa desenhar muita coisa, tá? Então eu só preciso desenhar realmente um esboço e eu vou criar então uma dobra em desvio, tudo bem? Então olha só, vou clicar nessa face aqui, tá? Eu vou desenhar uma linha. Vou colocar uma dimensão para essa linha, tá? Ou seja, melhor, uma distância de onde eu quero, não uma dimensão para a linha. Então vou colocar aqui e vou colocar então 25 milímetros, tudo bem? Essa é a distância que eu tenho. Então, a partir daqui até esse ponto eu tenho 25, ou seja, eu vou criar um desvio dessa dobra aqui, como se eu pegasse e empurrasse essa parte para cá. Olha só o que vai acontecer agora quando eu voltar no comando. Então, a primeira coisa que esse comando ele pede é uma face fixa, ou seja, aquela face que ela teoricamente ela não vai mover. Então eu vou clicar aqui nessa face, olha só, ele fica um pontinho, e o SolidWorks ele já te dá uma prévia mais ou menos do que está sendo feito, olha só que legal. Então eu tenho o tipo de desvio, posso inverter para cá ou para lá, tá? A distância que eu quero, a posição da dimensão, olha só que interessante, para ver que quando a gente clica aqui ele muda um pouco o nosso desenho, tá? Aqui também, olha só que legal. Uma opção legal aqui que diz o seguinte, ó, fixar comprimento projetado, ou seja, eu quero que o meu comprimento ele se mantenha, tá? Ou seja, esse comprimento que eu tinha inicial que ele se mantenha. Se eu tirar, olha só, para ver que ele reduz, tá? Mas se eu quero manter isso aqui, eu deixo marcado, tudo bem? Então eu tenho a posição do desvio também, como é que eu quero, olha só a maneira que eu quero então colocar ele, tá? Ele muda também a posição de cada desvio, e eu tenho o ângulo, tá? Então eu posso mudar esse ângulo da maneira que melhor me ajusta no meu desenho. Então o exemplo que eu vou mostrar para vocês vai ser o seguinte: eu vou colocar uma profundidade aqui de 0,5, tudo bem? 0,5. O ângulo que eu vou colocar aqui vai ser 30. Olha só o ângulo que ele está fazendo, 30. Só que eu quero que a posição, tá? Olha só, 0,5 ele tem que ficar aqui, ó. Tudo bem? É a posição desse 0,5, então ele tem que ter um espaço, porque eu vou desenhar uma outra chapa aqui por trás. Vou deixar então também marcado o fixar comprimento projetado, tá? E eu vou confirmar então o meu comando. Olha só que legal, tá? Então tem uma dobra em desvio aí já pronta, tudo bem? Olha só, agora eu vou fazer uma outra parte, que é então criar um novo esboço aqui. Então olha só, vou criar um novo esboço aqui. Lembre que eu estou modelando a peça só de um lado, né? Então a gente vai acabar projetando ela para o outro lado depois. Eu também vou pegar um retângulo de canto, olha só, vou colocar ela mais ou menos até aqui, tá? Então eu comecei desse ponto, vou levar até esse ponto. E agora, olha só que interessante, né? Eu vou dizer que daqui até aqui, então eu tenho 14 milímetros, tá? O comando que eu vou usar então para criar esse novo ressalto, eu vou lá em chapa metálica e vou clicar então no flange base barra aba. Olha só de novo, tá? Simplesmente eu vou vir aqui e vou confirmar. Beleza? Olha só que legal. Então tá feito também. Agora eu posso pegar
como eu já havia criado um alívio aqui e eu quero criar o mesmo alívio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lá em recursos, eu vou em chapa metálica, perdão, eu vou em espelhar, desculpe, vou pegar um plano que passa no meio, né? Ou seja, um plano que passa no meio da peça aqui, olha só, então um plano direito, e vou dizer que eu quero pegar então esse corte extrudado aqui, tá? Aqui em recursos eu quero corte extrudado, e eu vou então confirmar, tá? Então o SolidWorks ele já vai criar então o alívio lá do outro lado. Da mesma forma que eu tinha criado da outra maneira, eu também vou criar um chanfro, né? Então vou quebrar um canto aqui, tudo bem? Vou selecionar a ferramenta para quebra de canto. Então vou marcar aqui esse aqui, marcar aquele canto lá, e eu vou marcar agora então esse canto aqui também que eu quero quebrar, tá? Perfeito. Então vou dar um OK. Então tenho as mesmas configurações que eu já tinha feito nesse lado, eu tenho nesse lado aqui também. Joia? O próximo passo que a gente vai fazer, tá? A gente então vai criar um alívio aqui no centro. Olha só, então eu vou clicar aqui, eu vou criar um esboço novo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa ferramenta, eu vou pegar essa ferramenta de ranhura reta no ponto central, tá? Então eu vou começar a desenhar aqui, então vou abrir na verdade um oblongo, não tem problema se ela passar da peça lá, e eu vou colocar essas dimensões aqui. Então o de centro é 32, tá? O raio que eu vou colocar então, especificar nesse exemplo, é um raio de 7 milímetros. E eu vou fazer então agora um corte, tá? Esse corte eu vou usar a opção vincular espessura, ou seja, ele vai manter a mesma espessura inicial da minha peça. O meu próximo passo também é fazer o seguinte, eu vou espelhar toda a minha peça agora, olha só que legal. Eu vou vir aqui, vou espelhar a minha peça, eu vou pegar um plano aqui então que passe no meio da minha peça, olha só. Ó, esse plano ele está bem no meio da peça. Tá? Se eu não quiser pegar o plano, eu poderia vir aqui e selecionar a face, ou seja, eu posso clicar nessa face aqui. Aqui, desculpe, eu tenho que pegar a face e não o recurso, então selecionei a face e eu vou dizer que eu quero para espelhar esse corpo inteiro aqui. Olha só que legal, né? Então eu vou confirmar. Então eu já tenho espelhada toda a minha peça. Para a gente finalizar então essa parte de espelhar, uma coisa legal que a gente pode fazer é a parte da furação. Então eu vou clicar aqui e eu vou criar um novo esboço. Vou clicar aqui e eu vou criar um esboço novo, não editar o esboço como eu estava fazendo. E eu vou colocar alguns furos aqui. Então aqui, aqui e aqui. Esses 3 furos eles têm a mesma dimensão, então mesmo valor. O diâmetro dele então vai ser um diâmetro de 3. E o posicionamento dele vai ser daqui até aqui como 12. Daqui até aqui eu tenho daqui até aqui, perdão, eu tenho 9, tá? Esse aqui ele vai estar a 16 milímetros do superior. Esse aqui também ele vai estar a 12 milímetros. Tá? E eu vou alinhar esse furo com esse furo, então eles são horizontais. E esse aqui eu vou alinhar ele então com a origem. Então vou dizer que é vertical aqui, estão todos definidos. Bom, eu vou fazer então um corte, que esse corte ele é passante. Tá? Então eu vou colocar aqui, em vez de ser vincular a espessura, eu vou dizer que esse corte é passante. Tá? Então olha só que legal que ele vai fazer, ele vai passar
essa face aqui, vai passar aquelas faces lá e aqui também. Então, se eu confirmar, né, o SolidWorks criou então todos os furos para mim, ok? Então, se a gente vier aqui na parte de chapa metálica, se a gente clicar então planificar, vai ver que a peça então ela vai ser planificada totalmente usando só a simetria. Pode ver que eu comecei a peça por só 1/4 dela, tá? Então ele criou toda a parte de simetria para mim, criou todos os planos que precisavam ser feitos. Se eu voltar aqui, então está ali a minha peça modelada a partir do plano de simetria, tá? Bom, pessoal, foi uma aula rápida, tá? Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco dessa parte também de simetria e as ferramentas de dobra em desvio e chanfro também. Se vocês quiserem fazer o download dessa peça inicial que eu passei para vocês aqui, vocês acessem o meu site, que é www.ccpro.com.br, e acessem a área de downloads. Beleza? Um abraço e até a próxima.